fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Na Difusora AM. O comentário do dia. 12:02, boa tarde, nós estamos chegando. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 16 do mês de março do ano de 2016. Bom, agradecendo o carinho da sua audiência, né? Você que nos acompanha nos 560 kHz. Um abraço a todos os amigos. Prazer para nós termos você aí nos acompanhando. Um abraço para todos que estão através da internet, Brasil, mundo afora, também em sintonia conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Estamos chegando, depois aí de um período de férias, hoje nesta quarta-feira, nosso primeiro dia de trabalho, né? Brincamos muito aqui com o companheiro José Maria Campos. A gente acaba matando 1, 2, 3 leões por dia, né? Pois é, que o setor ambiental não nos ouça, né? Pois é, brincadeiras à parte, nós estamos de volta aí ao batente e um monte de coisas girando e flutuando por aí, né? Em termos de informações, no cenário nacional, é o impeachment, é corrupção, é mais não sei o quê. Se bem que a gente lança no cenário nacional, mas se a gente for observar, tem coisas ocorrendo no cenário municipal, tem coisas ocorrendo no cenário estadual, tem coisas também no estado, na esfera federal e fora, né? Brasil, mundo afora, a coisa rola solta. Lamentável, né? E quem sofre com isso, de forma especial, os pequenos, aqueles que estão ali na corda, né? No final da corda, aguardando aí um alento, uma melhoria de forma especial na área da saúde, e nada chega, né? Saúde, falar nisso, né? Saúde. Citei agora há pouco aqui o nosso companheiro José Maria Campos. José Maria Campos que está, diga-se de passagem, dengoso, né, Campos? Lamentável, mas já passei por isso o ano passado e eu até brincava com o Campos hoje pela manhã quando conversávamos que, como se diz, dengue é uma coisa incrível, né? Só quem teve ou tem para saber como funciona. É triste, é muito dolorido. Eu até comentava com ele num passado não muito distante que não queira pegar, não é fácil, mas não sei por que ele acabou sendo acometido, né? E um bichinho pequenininho, né, meu caro Henrique Misso, acaba derrubando, não importa o tamanho, acaba derrubando. E falando em dengue, tá feio, né? Tem mosquito para tudo quanto é lado. Se encontra um mosquitinho aqui, outro colar, em alguns lugares um enxame de mosquito. E hoje pela manhã eu até participava com o companheiro Carlinhos Bill, aqui no Show da Manhã, e falávamos sobre o boletim epidemiológico da situação da dengue e febre chikungunya e zika vírus no município de Patrocínio. E eu fazia até um comparativo, né, do último boletim divulgado na semana passada, no último dia 10. Esse boletim, ele trazia em que Patrocínio já estava numa situação de alta transmissão. E nós estamos ainda, a cada dia, lamentavelmente, só piorando a situação. No último boletim do dia 10 de março, apontava alguns bairros aqui, um gráfico, né, de casos notificados. E segundo esse boletim, por exemplo, o bairro que tem o maior número de casos notificados é o centro. No dia 10 estava com 71 casos. Já no boletim informado hoje, saltou de 71 para 97 casos. Subiu bem, né? Engraçado. No centro da cidade. Bom, partindo aqui ainda dentro desta realidade, não estou falando aqui se bem que o centro não só é onde tem o maior número de casos, como também onde houve o maior número de registros do último boletim para o boletim de hoje. Já o bairro Enéas, que é o segundo em termos de números de casos, não subiu tanto. Se a gente fizer aqui um comparativo, no último dia 10 o bairro Enéas estava com 52 casos notificados de dengue. Já no boletim de hoje subiu 2 casos, passou para 54. O bairro Santo Antônio, que pela ordem é o terceiro, ou está comparado com o bairro Enéas, com 54 casos hoje, no último boletim havia registrado 48. Já subiu bem, né? Se a gente fizer uma conta rápida, são 6 casos aí no bairro Santo Antônio, bem mais do que no bairro Enéas, que foram só 2. Já
Fazendo aqui uma outra conta rápida também, o bairro Morada Nova, que era o terceiro em número de casos no boletim do dia 10, ele estava com 38 casos, saltou agora para 46 casos. Já são 8 casos registrados lá no bairro Morada Nova. Bairro Santa Terezinha, bairro do companheiro Campos, né? Aumentou bem aí, viu, Campos? Tem algo errado aí no bairro também. A quantidade de casos que antes, no dia 10, era 30 no bairro Santa Terezinha, subiu 11 casos notificados. Saltou então, no boletim divulgado hoje, para 41 casos. O bairro Marciano Brandão, ele tinha, no último dia 10, 24 casos, e hoje, no boletim atual, passou para 32 casos. E se eu for lendo aqui, tem um monte de outros casos mais, né? Mas estes são os que mais casos registraram do último boletim, fazendo um comparativo com o boletim de hoje. E não reflete aí a quantidade de casos, né, que cada bairro tem. Até porque, se a gente for levar em consideração, eu dizia agora há pouco, o bairro Renés não subiu tanto, mas segue ainda dividindo aí com o bairro Santo Antônio o mesmo número de casos, sendo o segundo com maior número. Total aí de 54 casos para cada bairro. E o boletim de semana passada apontava 533 casos notificados em 2016 no município de Patrocínio. E atualizando os dados com o boletim divulgado hoje, nós saltamos de 533 casos notificados para 661 casos notificados. E fazendo uma conta rápida aqui, nós temos 546 casos, segundo o boletim, 82,60% confirmados, 28 pelo laboratório da Universidade Federal de Uberlândia, que é o credenciado pelo Ministério da Saúde, e 173 pela rede de laboratórios particulares e 345 clínicos epidemiológicos. Os demais ainda estão em fase de investigação. Bom, o mais agravante de tudo, até a gente sabe que a dengue é um problema, mas o mais agravante de tudo vem agora, que o boletim nos traz que na última semana, alguns profissionais de saúde de 2 unidades de saúde do município, eu sei que tem muita gente perguntando quais unidades são essas. Foi uma pergunta que eu também fiz. E eu conversei mais cedo com o enfermeiro referência da vigilância epidemiológica. Ele inclusive estava saindo de viagem para Belo Horizonte, onde participaria de alguns eventos ligados à área da saúde, né, lá na Secretaria de Estado da Saúde. E a informação que eu obtive dele é de que esses casos não podem ser evidenciados, ou seja, serem mostrados em quais bairros essas pessoas residem, e muito menos informado quais são essas pessoas que tiveram aí a notificação, a suspeita de Zika vírus. Portanto, as profissionais das unidades, de 2 unidades de saúde do município, atenderam a pacientes com sintomas compatíveis, diz o boletim, com casos suspeitos de Zika vírus. Clinicamente, esses pacientes apresentaram sinais e sintomas que se enquadram nos critérios de notificação, que passou a ser universal e não mais apenas em gestantes e em crianças com microcefalias. Pois é, de acordo com esse boletim, que colheu dados até a semana terminada, de acordo com o boletim, não é uma semana normal, mas segundo o boletim, a semana terminou no dia 12, foi quando fechou. E tínhamos no município de Patrocínio 2 casos notificados de Zika vírus, com suspeita de Zika vírus. É bom deixar bem claro, não há ainda uma confirmação, há uma suspeita. 2 casos, né? E apenas esse foi revelado, é uma mulher, e segundo o informe, é uma gestante. Então estão acompanhando nessa situação. Os pacientes notificados, eles não possuem, o mais agravante de tudo, os pacientes notificados, eles não possuem histórico de viagens recentes para nenhum município onde foi constatada a transmissão da doença. Em todos os casos suspeitos, estão sendo realizados exames para outras doenças, como a dengue, o sarampo e a rubéola.
No caso da gestante, foi coletada a amostra de sangue para exame de Zika vírus. Caso seja confirmada outras infecções, será descartada a febre Zika vírus desta ou destes pacientes. Vamos aguardar, né? É o que eu disse, o mais agravante de tudo é saber que essas 3 pessoas que até então estão sob suspeita de Zika vírus não viajaram para lugar nenhum nos últimos dias, nos últimos meses. Em síntese, se elas não viajaram, elas pegaram, né, a doença, se porventura se confirmar, aqui mesmo no município de Patrocínio. Nós já estamos numa transmissão alta, né? Bom, se bem que no grau aí eu não sei se teria uma outra, eu acho que nós já estamos no topo. Se tiver mais alguma, provavelmente se vier a confirmar, nós devemos passar para ela de imediato, né? Lamentável. Bom, e aí a gente chama a atenção porque a gente está vendo aí que vários bairros estão tendo casos muito avolumados, né? Se compararmos aí de um boletim para o outro, e, por exemplo, o centro passou de 71 para 97, uma quantidade grande de casos de um boletim para o outro. Então, o que a gente volta novamente a bater na tecla aqui? A velha e aquela conhecida máxima. Você tem que olhar o seu quintal, saber como é que está a situação. Adianta você ficar esperando o poder público? Pode até chegar o poder público, mas aí vai chegar de forma institucional, com um informezinho. Isso não é só aqui não, Brasil afora, está todo mundo fazendo isso, né? Tem o carro fumacê. Carro fumacê, outro ponto também que a gente registra, ele esteve aqui o ano passado, andou por vários bairros aqui do nosso município. Diga-se de passagem, bairros como esses que eu aqui citei, que tiveram novamente uma grande quantidade de pessoas notificadas com dengue. O centro, o bairro Enéas, o bairro Santo Antônio, o bairro Morada Nova, são bairros onde o carro fumacê, ele esteve trafegando no último ano. E diga-se de passagem, no final do ano, né? Então, era para a gente ter pelo menos uma tranquilidade agora no início. Isso reforça ainda mais uma outra tese que a gente tem, e volta e meia o Ministério informa, é de que a maioria dos casos, ou seja, o foco se encontra na residência. Então não adianta você esperar o poder público entrar na sua casa. Se dá para você fazer alguma coisa, eu creio que dá, é possível. Você tira ali uns 5 minutos por dia, vai lá naquele quintal que talvez você não costuma ir, dá uma olhada lá, pode ter uma tampinha que de repente o vizinho jogou por cima do muro ou coisa do tipo, e aquela tampinha, a gente acha que não, mas ela pode dar aí lugar e dar vida a centenas de milhares de mosquitinhos que vão com certeza sair dali. E pode picar aí alguém, se não tiver já infectado, alguém que esteja com vírus, e aí dali vai disseminando para os demais. Então, a velha arma ainda está contigo. Olhar o seu quintal, as pessoas que têm o hábito de adquirir um lote para deixar para especulação imobiliária, né? Ficar mais atenta para que essa situação não acometa outras pessoas. Porque você compra um lote, você não mora ali mesmo, você está morando distante e tal, vamos esperar, né? A especulação imobiliária para você ganhar mais para a venda daquele lote. Mas e as pessoas que moram ali no entorno, hein? Pode não ser o mosquito da dengue, mas sim os outros insetos, né? Animais peçonhentos que acabam se aglomerando ali e vão com certeza atormentar a vizinhança. E aí sim entra a responsabilidade da Prefeitura Municipal no sentido de observar. Nós temos o Código de Obras e Posturas do município, ele comporta uma lei que obriga a pessoa a fazer a limpeza e tal. Não sei se precisa de alguma adequação. Se precisar, está a nossa Câmara Municipal, obviamente, para poder estar analisando e averiguando essa situação e resolvendo. O que não pode é as pessoas terem aí esse lote ali no entorno e a prefeitura ter que sair lá, limpar e ficar por isso mesmo, né? E aí quem acaba pagando a conta é eu, é você, somos todos nós, pagando uma conta para alguém que está esperando uma especulação imobiliária. É lamentável, né? Mas uma chance para você procurar aquele agente que você votou na última eleição e perguntar o que ele tem feito para resolver situações como esta. Um vereador, até mesmo o prefeito, o vice-prefeito, são os nossos agentes de forma direta para resolver ações dentro do município. Vamos procurar perguntar o que está sendo feito para resolver situações como estas. 12:16. O comentário de hoje termina aqui.